Se eu te dissesse que em algum lugar do mundo, do planeta Terra, existe uma pessoa com o teu rosto, você acreditaria? Eu não tô falando de gêmeos, lógico, eu não tô falando de parente. Tô falando de uma pessoa que não tem nenhuma conexão com você, que nasceu em outro país, sei lá, bem longe, que tem outra família, outra história, outra vida, mas se colocassem vocês dois lado a lado, ninguém saberia dizer quem é quem. Já pensou nisso? Parece glitch na Matrix, né? Pois é. E a ciência foi investigar isso aí. Mas já comenta uma coisa, você já encontrou alguém igualzinho a você? Ou igualzinho a alguém que você conhece? Já encontrou alguém parecido comigo? Eu tô lendo os comentários, quero saber, vai que você encontrar. Não vale murrar, né? Sacanagem. Vamos lá. Só galera lembrando que a música da minha banda já estreou, tô feliz demais que esse projeto já tá acontecendo. Deixei um link aqui embaixo pra você poder escutar nas plataformas que vocês mais gostarem de ouvir, né? Spotify, YouTube Music, Apple, a Deezer, qualquer uma. Só você dar um playzinho lá, ver se você gosta, vai ser bacana demais. Depois me dá um feedback. Tô gostando demais disso. Vamos lá, galera. Bom, então vou começar explicando o mito. A palavra doppelganger, ela foi inventada em 1796 pelo escritor alemão Jean Paul, no romance Siebenkas. Bom, eu não sou alemão, não sei se eu falei certo, mas enfim. Tradução literal é duplo que caminha, mas o conceito é muito mais antigo do que o nome, o conceito. No Egito Antigo, o Ka era uma das partes da alma humana, um duplo espiritual idêntico ao corpo físico. O Ka tinha as mesmas memórias, os mesmos sentimentos, era uma cópia perfeita. No mito egípcio chamado A Princesa Grega, um K de Helena foi usado para enganar pares de Troia e ajudar a encerrar a guerra. Ou seja, os egípcios já tinham a ideia do clone espiritual milhares de anos antes da gente. Olha, esse conceito é muito antigo. Na mitologia nórdica existia o Vardogr, um espírito que chegava nos lugares antes da pessoa real. Tipo uma versão fantasma que fazia as atividades da pessoa antes dela chegar. As testemunhas juravam que viram a pessoa, ouviram a voz, sentiram o cheiro. Mas quando a pessoa real aparecia, ficava todo mundo confuso. Ué, você não acabou de chegar? Pensa nisso. No folclore escocês, o duplo era chamado de fetch e era considerado um presságio de morte. Na Irlanda, se encontrar o seu doppelganger era sinal de desgraça. Em praticamente todas as culturas, o duplo, né, ou seja, o doppelganger, era um aviso. Algo ruim tá pra acontecer. E os relatos históricos são perturbadores, verdade. Lincoln foi um caso clássico, né? Acabei de falar pra vocês. Mas não foi o único, né? Catarina Grande, czarina da Rússia, supostamente viu a própria doppelganger sentado no trono dela. A reação dela mandou os guardas atirarem na aparição. Catarina morreu pouco tempo depois. O poeta inglês Percy Shelley, marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, viu o próprio duplo num terraço. O doppelganger apontou pra ele e perguntou: quanto tempo você pretende ficar satisfeito? O Percy morreu afogado num acidente de barco pouco depois. O escritor francês Guy de Maupassant relatou que o doppelganger dele entrou no escritório, sentou no lado dele e começou a ditar o texto que ele estava escrevendo. No fim da vida, o Maupassant foi internado no manicômio depois de uma tentativa de suicídio e morreu em 1893. Mais tarde, foram sugerir que as visões que ele estava tendo eram causadas por sífilis, que ele tinha contraído jovem. Peter, tá, mas isso é coisa antiga, né? Gente supersticiosa, espelhos velhos, doença mental. Calma, que agora a gente sai da mitologia e entra na ciência, ok? E é aí que o bagulho fica realmente sinistro. Se prepara. Em 2022, o Dr. Manuel Stella, geneticista do Instituto de Pesquisa em Leucemia Joseph Carreiras, em Barcelona, ele publicou um estudo na revista científica Cell Reports que mudou completamente o que a gente entendia sobre rostos humanos. O Stella se inspirou no trabalho de um fotógrafo canadense chamado François Brunelli. O Brunelli passou mais de 20 anos viajando pelo mundo fotografando duplos. Exatamente, pessoas sem nenhum parentesco que pareciam gêmeos idênticos. O projeto dele se chama I'm Not a Lookalike e as fotos são absurdas. Você olha e você jura que são irmãos, e não são. O Stella recrutou 32 pares de duplos fotografados pelo Brunelli, né? Submeteu as fotos a 3 programas diferentes de reconhecimento facial. Resultado, 16 dos 32 pares foram classificados pelos 3 programas como compatíveis, no mesmo nível de gêmeos idênticos. Galera, isso é surreal. Software de reconhecimento facial não conseguia diferenciar essas pessoas de gêmeos reais. E você sabe que esses apps de reconhecimento facial, esses softwares, são muito precisos. E aí, cara, o Stella foi mais fundo. Ele coletou amostras de DNA dos 16 pares mais parecidos, sequenciou o genoma inteiro e descobriu que 9 dos 16 pares compartilhavam múltiplos poliformismos de nucleotídeo único, os chamados SNPs. Em português, claro, esses duplos tinham trechos de código genético em comum. Não eram parentes, não tinham ancestrais conhecidos em comum, né, por pelo menos 100 anos, mas eles compartilhavam variações genéticas que determinavam o formato do nariz, dos olhos, da boca, dos lábios, até da estrutura óssea do rosto. Isso é surreal. O Steller explicou. Eles compartilham variantes genéticas que estão relacionadas ao formato do nariz, dos olhos, da boca, dos lábios e até da estrutura óssea. E a conclusão principal é que a genética os agrupa. Mas não para por aí. Os duplos não tinham só rostos parecidos. Muitos tinham peso similar, altura similar e, bizarramente, hábitos similares. Vários tinham o mesmo nível de escolaridade. Vários eram fumantes ou não fumantes na mesma proporção. Então, assim, as semelhanças iam além do rosto. Era como se o DNA que moldou o rosto também influenciasse comportamentos. Eles eram muito similares em comportamentos. Peter, mas então todo mundo tem um clone por aí? Calma.
tem um detalhe importante, né? Quando os pesquisadores analisaram a epigenética dos pares, que é como o ambiente e o estilo de vida modificam a expressão dos genes, as diferenças eram enormes. E quando analisaram o microbioma, as bactérias do corpo, né, também eram completamente diferentes. Ou seja, a genética coloca essas pessoas juntas, mas a vida, né, a trajetória de vida separa essas pessoas. O rosto é parecido, mas a história que cada um viveu é diferente. Esse Peter aqui apresenta um canal no YouTube, fala de nerdice, fala de ciência, fala de um monte de coisa. Mas o outro Peter lá, sei lá, da Letônia, o cara é pipoqueiro, qual o problema? Não deve ter vídeo de Dragon Ball pra ele apresentar, né? Então o Steller resumiu de forma brilhante. A genômica os agrupa, o resto os separa. E qual é a chance de você ter um doppelganger? A estatística diz que a chance de alguém ter as mesmas medidas faciais que você é de aproximadamente 1 em 1 trilhão.